Fala aí pessoal, beleza? Então vamos dar início aqui à nossa terceira aula do segundo semestre, né? Falamos aí sobre o conceito de matriz, operações com matrizes, e agora para finalizar aí o conteúdo da lista 1, determinante de uma matriz, tá? Vamos falar aí sobre o conceito, né? Como calcular um determinante e algumas propriedades. Bom, primeiramente, vamos definir aqui, né? O que é um determinante? O determinante de uma matriz é um número real que traz informações sobre a matriz. Então, dado uma matriz A, essa matriz que vocês estão vendo aí, né? 2, 3, 1, 5, representamos o determinante da matriz A dessas duas formas, tá? Deixa eu botar aqui o lápis mais grosso um pouquinho. Pode ser det A, é uma forma de você representar, né, de você notificar aí o determinante, ou escrever a matriz, né, entre barras, né? Então se você tem uma matriz, em vez de estar assim, ó, uma matriz você pode representar com colchetes ou com parênteses, né? Essas duas maneiras são válidas para representar uma matriz. Se tiver entre barras, então isso significa que não é uma matriz, é um número. E esse número é o determinante da matriz. Certo? Então, se você vê alguma matriz que está entre barras, então, na verdade, não é uma matriz, é um número, tá? Que mais para frente nós vamos ver como achar esse número, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma matriz 3 por 3. Então é possível você associar um número a essa matriz, tá bom? Bom, nesse caso aqui, observe que essa matriz é uma matriz 2 por 2, né? O exemplo que eu dei agora há pouco, né, que eu acabei de falar, foi uma matriz 3 por 3. Vai ser sempre uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas, ou seja, uma matriz quadrada? A resposta é sim, né? Tem aqui a observação falando exatamente isso, ó. O determinante ele só é possível calcular se for de uma matriz quadrada. 1 por 1 também pode ser, tá? 1 por 1, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante, tá? Então, o determinante só é possível ser calculado se a matriz for quadrada, tá bom? Bom, definimos o que é o determinante, agora vamos ver como é que se acha o determinante, como é que se calcula. Bom, a matriz mais simples que tem, a quadrada, é a matriz 1 por 1, que é a matriz que tem uma linha ou, quer dizer, ou não, né? Uma linha e uma coluna. Dessa forma, a matriz vai ter apenas um elemento. Nesses casos, o determinante será o próprio elemento, ou o próprio termo, né? Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, determinante da matriz que tem apenas o 10. Determinante é 10. Determinante, ó, agora percebo que está em barras aqui, né? Então não precisa escrever o det antes, né? Só colocar entre barras. Determinante da matriz menos 11 é o próprio menos 11, tá? Então esse é o mais simples possível, tá? Da matriz 1 por 1. Na matriz 2 por 2, aí o determinante já vai ter um cálculozinho a ser feito, né? Então eu já começo aqui com um exemplo, né? Seja a matriz 2, 3, 1, 5, né? A matriz A. O determinante da matriz A é calculado da seguinte forma, ó. Prestem atenção nessas setinhas aqui, ó. Elas estão associando os termos da mesma diagonal, né? Então ela está apontando o 2 com 5 e o 3 com 1. O que você vai fazer com esses números que estão sendo apontados um para o outro? Você vai multiplicar eles. Agora aqui tem uma ordem, tá? Então você tem essa diagonal aqui, ó, que é a diagonal que contém os termos 2 e 5. Essa é chamada de diagonal principal, tá? Então você vai fazer aqui multiplicar primeiro os da diagonal principal. Então vou botar aqui dp, diagonal principal, menos, esse menos aqui sempre você vai colocar, e você vai colocar aqui os termos da diagonal secundária.
Então vou botar aqui ds de diagonal secundária, tá? Então vai ser sempre isso. Diagonal principal, multiplica os termos, menos diagonal secundária, multiplica os termos. Então esse valor aqui vai dar o determinante da matriz, tá bom? Então neste caso aqui ficou 2 vezes 5 que dá 10, 1 vezes 3 que dá 3, 10 menos 3 dá 7, beleza? Portanto, essa matriz, o determinante dessa matriz é 7, tá bom? Aí aqui, né, aqui embaixo é exatamente o que eu acabei de falar, né? Multiplicamos os números da diagonal principal e subtraímos pelo resultado da multiplicação dos números da outra diagonal, que é chamada de diagonal secundária, tá bom? Um outro exemplo aqui, você quer calcular o determinante da matriz menos 3, menos 2, 3, 4, né? Estou falando dessa matrizinha aqui, ó. Aí você pega a diagonal principal, multiplica, né? Menos 3 vezes 4, ó, tá aqui. Depois menos, repete, né? Sempre coloco menos. Multiplica os elementos da diagonal secundária, que é menos 2 vezes 3. Percebam que agora, ó, você vai ter um menos aqui e outro menos aqui, né? Então você vai ter que fazer a regrinha de sinal, que vai dar mais. Então vai ficar menos 3 vezes 4, que dá menos 12, com mais 6, menos 6, né? Mais 6 porque é menos 2 vezes 3, né? Então iria ficar menos 12 menos 6. Aí esse menos com esse menos fica mais. Então a resposta vai ser menos 6. Tá? Então esse número está associado a essa matriz aqui. Tá bom? É o determinante da matriz. Isso no caso da matriz 2 por 2 é feito dessa forma então. Tá bom, gente? Agora vamos dar mais uma aumentada na nossa matriz, né? E a gente vai parar por aqui porque nas matrizes 4x4, 5x5 são outros tipos de cálculo que tem que ser feito, tá? Então, na matriz 3x3 nós vamos usar uma regra chamada regra de Sarrus. Existe um outro método também, tá? Que é chamado de Laplace, mas a gente não vai nessa aula aprender esse método, tá? Para a matriz 3x3, basta fazer a regra de Sarrus. Então, no que diz a regra de Sarrus? Você tem aqui uma matriz 3x3, né? 1, 3, 0, 2, 4, 2, 3, 1, 5. Para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai repetir a matriz, né? Os termos. Repetir os termos da matriz e repetir as duas primeiras colunas, ó. Então eu vou fazer aqui maiorzinho para vocês prestarem atenção, ó. Então você tem aqui a matriz, né? Já vou colocar entre barras, né? Porque a gente está calculando o determinante. E aqui 3, 1, 5. Aí fechou, né? Agora você vai pegar aqui essas duas primeiras colunas da matriz e vai repetir aqui, ó. 1, 2, 3. E a outra coluna você também vai repetir, vai ficar 3, 4, 1. Aí, da mesma forma que está lá no desenho, você vai fazer o que? Você vai multiplicar os termos que estão nas três diagonais principais. O que seriam as diagonais principais? Essas que estão vindo aqui da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, tá bom? E vou multiplicar, assim como a gente fazia lá na 2 por 2. Então, nesse caso aqui, você vai fazer 1 vezes 4 vezes 5, né, ó. Esses três aqui que eu estou falando, tá, gente? 1 vezes 4 vezes 5, que vai dar 20. Ó, tá aqui o 20 aqui, ó, tá vendo? Aí você vai pegar aqui a segunda diagonal principal, né? 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 2 dá 18. Ó, o 18 tá aqui. E na terceira coluna, ou na terceira coluna não, desculpa, na terceira diagonal principal, 0 vezes 2 vezes 1, que dá 0. Beleza? Obtendo esses três resultados, tá aqui o 0, ó. Você vai somá-los, tá? Eu deixei até entre parênteses aqui. Então, 20 mais 18 mais 0. Isso os da diagonal, das três diagonais principais, né? São as setinhas azuis lá da figura. Aí você vai vir para as diagonais secundárias, que são essas
da direita para a esquerda. Ó, se você for descendo, quer ver? Ó, deixa eu fazer aqui a seta. Se a seta for descendo agora, ela vai descendo da esquerda para a direita, tá vendo? Desceu, desceu, desceu. Essas são as diagonais secundárias, tá, galera? Aí você faz a mesma coisa, multiplica, ó, 0 vezes 4 vezes 3, que dá 0. 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2. E 3 vezes 2 vezes 5, que vai dar 6 vezes 5, 30. E vai somar também, assim como eu fiz aqui, ó, né? Aí, entre eles, ó, você vai fazer uma subtração, que nem você fez na 2×2. A diferença é que na 2×2 você tinha só uma diagonal principal e uma secundária. Aqui você vai ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então você vai ter que fazer mais cálculos, tá certo? Então esse primeiro parênteses aqui, 20 mais 18 mais 0, vai dar 38. Menos, repete o menos que está aqui, tá? O segundo parênteses vai dar 32. E faz a subtração. 38 menos 32 é igual a 6. Então o determinante dessa matriz B é 6, tá? E aqui, ó, muito importante que vocês leiam e releiam, tá? São os 4 passos que vocês têm que realizar para calcular o determinante de uma matriz 3×3, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Repete as duas primeiras colunas, né? As duas primeiras colunas, a terceira não. Multiplica os termos das 3 diagonais principais, ou seja, da esquerda para a direita, e some seus resultados, fizemos isso. Multiplica os termos das 3 diagonais secundárias, que seria da direita para a esquerda, e soma os resultados, fizemos isso. E depois a gente subtrai o resultado do passo 2, que é esse, né? Seria esse resultado, que é o resultado do passo 2, essa soma, menos o resultado do passo 3. E pronto. Aí você vai ter o determinante da matriz, tá bom? Um outro exemplo aqui que foi dado, ó. Você tem a matriz, ó, repetiu aqui as duas primeiras colunas, tá? 1, 2, menos 3 e 2, 2, menos 1. E faz a mesma coisa, pega as 3 diagonais principais, vão dar esses 3 valores aqui, a multiplicação entre elas. 4 menos 6 mais 0. Por que ficou menos aqui? Porque o resultado dá negativo, né? Ó, na segunda coluna aqui dá negativo. Ó. Vai ficar menos com menos mais, mais com menos menos. 2 vezes 3, 6, né? Mas a ideia é somar, a não ser que o número seja negativo, aí fica uma subtração. E aqui a mesma coisa, faça a mesma coisa com a diagonal secundária. Aí vai dar esses 3 valores, 0, mais 1 e menos 8. Depois subtrai um número pelo outro, menos 2 com mais 7, que vai dar 5. Então o determinante da matriz é 5, tá? Bom, antes de irmos para os exercícios, vamos ver aqui algumas propriedades do determinante. Espera aí, gente. Tô meio rouco aqui, desculpa. Para se calcular o determinante de uma matriz triangular... agora aqui é o seguinte. O que é uma matriz triangular? Está explicado aqui, ó. Matriz cujos termos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a 0. Então, se você tem uma matriz, né? Sei lá, 3×3. Aí você tem 2, 4... Aliás, vamos botar aqui na diagonal. 2, 4, 8. Essa é a diagonal principal. Aí, digamos que todos os elementos aqui para cima da matriz, ou para cima da diagonal, aí esses aqui não importam, tá? Esses aqui podem ser qualquer um. Se todos os termos acima da diagonal forem 0, ou abaixo, né? Ou você tem aqui 2, 4, 8. Esses aqui são quaisquer termos, e aqui tudo 0. Esses 3 são 0. Então, nesses dois casos aí, o determinante vai ser a multiplicação dos 3 da diagonal principal. Entendeu? Então o determinante vai ser 2 vezes 4 vezes 8, que dá 64. Certo? Então sempre que o determinante de uma matriz triangular vai ser sempre a multiplicação dos termos da sua diagonal principal. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, você tem todos os termos abaixo, essa é a diagonal. Ó. Todos os termos abaixo, que é só um termo, né, dá 0. Então
você sabe que você já pode de cara calcular fazendo 1 vezes menos 1, que eu fiz errado aqui, é menos 1, tá? A resposta é menos 1 e não 1. Aqui você tem de novo, ó, todos os termos abaixo da diagonal principal, que é essa, são zero. Então, para você calcular o determinante, você não precisa fazer aquele tanto de conta. Basta você multiplicar os termos da diagonal principal. 1 vezes menos 2 vezes menos 5, ou vezes 5, que dá menos 10. Aqui você tem, ó, a diagonal principal. Todos os termos acima dão zero. Então, o determinante vai ser menos 1 vezes 3 vezes 4, que dá menos 12, tá bom? Então, essa é a primeira propriedade do determinante de uma matriz. Segunda propriedade, o determinante da multiplicação de matrizes é igual à multiplicação dos determinantes. Ou seja, se uma matriz A, se o determinante de uma matriz A é 2 e o determinante de uma matriz B é 3, então isso significa que o determinante da matriz A vezes B vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Tá? Então você não precisa obter, se você tiver o determinante de duas matrizes, você não precisa obter a matriz multiplicação, né? Basta você multiplicar seus determinantes para descobrir o determinante da matriz multiplicação. Tá bom? Então essa é a segunda propriedade. Terceira propriedade, se todos os termos de uma mesma linha ou coluna de uma matriz A for múltiplo de um número K, e seja B a matriz obtida dividindo-se os termos da linha ou coluna por K, e mantendo-se os outros termos, então o determinante de A é igual a K vezes o determinante de B. Deixa eu explicar melhor isso aqui com um exemplo, tá? Digamos que você tem aqui uma matriz A, que é 2, 4, 6, 1, 3, 5, 0, não, vou botar menos 1, 4. Ó, se você observar aqui, ó, todos esses termos da primeira linha, eles têm um divisor em comum que é o 2. Né? Então todos eles são múltiplos de 2. Então vamos pegar uma matriz B que seja essa matriz A. Não, ia falando besteira aqui. Vamos pegar aqui a matriz B que seja igualzinha à matriz A. Igualzinha não, né? É quase igual. Só que a gente vai pegar aqui todos os termos da primeira linha e vai dividir por 2, já que ele é um múltiplo em comum, né? Mesmo se não fosse um múltiplo em comum, tá, galera? Pode dar número quebrado também, tá? Poderia ser tipo 2, 4, 5 aqui, ó, no lugar do 6. Podia ser um 5 aqui. Tá? Então não tem essa obrigatoriedade de ser múltiplo, não. Tá bom? Isso aqui, na verdade, foi um erro que eu coloquei. Então, não precisa ser múltiplo, tá, pessoal? Basta você dividir... Basta você dividir todo mundo pelo mesmo valor. Mas vamos deixar o 6 aqui para dar um valor exato, tá? Então, essa sua matriz B aqui vai ser 1, 2, 3 e o resto vai permanecer igual, tá bom? 0, menos 1, 4. Então, o determinante dessa matriz A, como aqui foi dividido por 2, vai ser duas vezes o determinante da matriz B. Então, se você pegar uma linha ou uma coluna e dividir por um certo valor todo mundo, o determinante vai ser multiplicado por esse mesmo valor. Então, por exemplo, digamos que você pegue nessa matriz B, ó, digamos que você divida todos os números aqui. Vamos pegar a coluna, né? Divida todo mundo aqui por 3. Então, vamos ter aqui uma terceira matriz, né? Vamos pegar a matriz C. Não, estou dividindo todo mundo por 3. Então, 3 dividido por 3. Aí, 1, 3. 5 dividido por 3. 0 menos 1. 4 dividido por 3. Né? 3 dividido por 3 é o único valor que dá exato aí, né? Que dá 1. O resto vamos deixar como fração mesmo. 5 terços, 0 menos 1, 4 terços. Então, como você dividiu todos os termos de uma mesma coluna por um mesmo valor, então significa que o determinante da matriz B
é 3 vezes o determinante da matriz C, certo? E olha só, o determinante da matriz A, então, para você obter a matriz C, você divide uma linha toda por 2, depois uma coluna toda por 3. Então vai ser 2 vezes 3, que dá 6 vezes o determinante da matriz C. Então cada vez que você divide uma linha toda ou uma coluna toda por um mesmo valor, você está dividindo também o determinante daquela matriz pelo mesmo valor. Tá bom? Então, por exemplo, se o determinante de A fosse 6, aí teria que calcular aqui, né, gente? Eu não estou querendo fazer esses cálculos agora, não. Mas vamos supor que dê 6, né? Então o determinante de B seria a metade de 6, que é 3. E o determinante de C seria 1/3 do determinante de B e 1/6 do de A, que é 1. Tá bom? Então é isso que diz a propriedade 3. E a propriedade 4 diz que se há uma matriz n por n, né, ou seja, quadrada, né, de ordem n, e T um número natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, qualquer número, então o determinante de TA é igual a T elevado a n determinante de A. Por exemplo, um exemplo dessa propriedade 4 aí. Digamos que o determinante de A, vou botar o D minúsculo aqui. Digamos que o determinante de A seja 4. Aí você pega, vamos colocar aqui uma matriz qualquer. 1, 2, menos 1, menos 2. Então, digamos que, pior que esse aqui acho que dá 0, hein? Deixa eu ver aqui, menos 2, menos... esse aqui vai dar 0. Vamos pegar um outro exemplo. Menos 1, 4. Certo? Então, essa matriz aqui, ó, o determinante dessa matriz aqui é 2 por 2, então vamos calcular, é facinho, né? Multiplica os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Então, 1 vezes 4 dá 4, menos 1 vezes 2, que dá 2. Então, o determinante de A vai ser 4 mais 2, 6. Então, o determinante de A, 6. O determinante de A deu 6. Então, quem vai ser o determinante de 2A? Sem calcular, tá, gente? Ó, A é uma matriz 2 por 2. Então, mesmo sem eu saber quem é a matriz 2A, eu sei que o determinante dela vai ser 2 elevado à ordem, né, que é 2, vezes 6. Ou seja, 4 vezes 6, 24. Se quiserem tirar a prova, vamos obter aqui, ó, a matriz 2A. Multiplica todo mundo por 2 aqui, ó. Multiplica todo mundo aqui por 2. Então vai ficar 2, 4, menos 2 e 8. Agora faz aí. Diagonal principal, 2 vezes 8, 16. Menos. Diagonal secundária, menos 2 vezes 4, menos 8. 16 menos 8, 24. Ah, então agora eu quero achar o determinante de 3A. Como é que eu faço? 2, aliás, 2 não, desculpa. 3 elevado a 2, que é a ordem da matriz, né, que é 2 por 2, vezes 6. Isso vai dar 9 vezes 6, que dá 54. Vamos tirar a prova real. 3A vai ser 3, 6, menos 3 vezes 4, 12. Multiplica a diagonal principal, 3 vezes 12, 36. Menos, multiplica a diagonal secundária, que dá menos 18. Tá? Menos com menos dá mais, 3 mais 18, 54. Tá bom? Se fosse uma matriz 3 por 3, em vez de ser 2 aqui no expoente, seria 3. Se fosse uma matriz 4 por 4, em vez de ser 2 no expoente, seria 4. Tá bom? E assim por diante. Tá? Então falamos aqui sobre todas as propriedades do determinante. Vamos praticar agora. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Exercício 1. Calcule os determinantes das matrizes abaixo. Essa primeira não precisa nem de cálculo, né? Só repetir. Essa aqui precisa de um pequeno cálculo. Diagonal principal 2 vezes 4, 8. Menos
Diagonal secundária, menos 3 vezes 1, menos 3. Então vai ficar 8 menos menos 3, 8 mais 3, 11. Tranquilo, né? Agora a C e a D, eu vou fazer aqui embaixo, porque a gente vai precisar de um pouco de espaço, porque elas são matrizes 3 por 3. Então vou botar aqui, repito a matriz, 1, 4, 2, 0, menos 1, 3, 10, 4, menos 5. Aí para usar a regra de Sarrus, a gente vai repetir as duas primeiras colunas, que é 1, 0 e 10, 4 menos 1, 4. Aí vamos fazer aqui as setinhas da multiplicação. Ó. Vamos pegar primeiro aqui os 3 da diagonal principal e multiplicar. Então vamos multiplicar aqui. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes menos 5 dá 5. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 10 dá 120. 2 vezes 0 dá 0, vezes 4 dá 0. Então a gente vai somar aqui 5 mais 120 mais 0. Menos. Vamos pegar agora os elementos da diagonal secundária. São esses que estão descendo, né? Da direita para a esquerda. Espera aí que não estou conseguindo aqui, calma aí. Aí, foi. Ó, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Esse primeiro aqui vai dar 0, né? Que é 0 vezes 4 vezes menos 5. Aqui, 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. E o último aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 10, menos 20. Aí vou colocar dentro do segundo parênteses, ó, somando, tá? Sempre somando. 0 mais 12. Aí, só que o 20 deu negativo, então menos 20. Então, o resultado desse cálculo vai ser o determinante. Aqui vai dar 125, né? Menos isso aqui que vai continuar dando negativo. Então vamos deixar entre parênteses. Menos 8. Então, 125, menos com menos, mais. 125 mais 8, 133. Então esse é o determinante dessa matriz aí. 133, tá bom? E letra D. Ó, a letra D, gente, não precisa nem de muita conta, ó, porque ela é 3 por 3 também, assim como a C, só que olha só, ela é uma matriz triangular. Todos os termos abaixo da diagonal principal dão 0. Então basta eu pegar aqui e multiplicar esses 3, ó, acabou. 1 vezes 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, no caso da matriz triangular é mais fácil, né? Dá menos conta para fazer. Agora vamos para a questão 2. Sejam as matrizes A e B, duas matrizes 4 por 4, que a gente não aprendeu aqui como se calcula o determinante. Vamos aprender na próxima aula. Mas, mesmo sem saber calcular o determinante delas, a gente consegue resolver alguns problemas. Já foi dado, então, que o determinante de A é 3 e que o determinante de B é 5. Calcule. Determinante de A mais B. Lá nas propriedades não tinha nada falando sobre o determinante da soma de matrizes, né? Ou seja, então isso aqui eu não posso... não dá, né? Vamos colocar aqui de uma forma mais bonita que é... Não é possível calcular, né? Não é possível calcular. A não ser que a gente soubesse quem fossem as matrizes, né? Se a gente soubesse quem fossem as matrizes, a gente ia descobrir quem era a matriz A mais B, né? Achava lá os termos e aí calculava o determinante, né? Mas neste caso aqui a gente não é possível calcular. Agora aqui já é possível, ó, determinante de A vezes B, mesmo sem saber quem são as matrizes A e B, a gente sabe que vai ser o determinante de A vezes o determinante de B. Pela segunda propriedade, né? Segunda propriedade aqui, cadê? Essa propriedade aqui, ó. Determinante de A vezes B igual a determinante de A vezes determinante de B.
Então, só pegar 2 vezes, só pegar 3 vezes 5, que dá 15. Né? Para tirar a prova real, eu teria que descobrir a matriz de multiplicação, né? Que a gente aprendeu na aula passada, como é que se multiplica duas matrizes, né? Tem um método também. E achar o determinante dela, mas nem precisa, né? Se a gente souber o determinante de cada uma, só multiplicar os dois que acha o valor. Determinante de 2A. Aí vai ser a propriedade 4. Você vai pegar a ordem. Aliás, você vai pegar o número que está aqui, né, o 2, elevar a ordem da matriz, que é 4, né, porque a matriz é 4 por 4, A, vezes o determinante de A. Então vai ser 2 elevado a 4 vezes o determinante de A, que é 3. Vou ter que dar essa conta aqui, galera. 2 vezes 4, 16. 2 elevado a 4, desculpa, 16. 16 vezes 3 vai dar 48. Então esse é o determinante da matriz 2A, certo? E a matriz 3B? Mesma ideia. 3 elevado a 4, né? Porque a matriz B também é 4 por 4, vezes o determinante da matriz B, que é 5. Agora aqui vai dar uma continha maior, né? 3 elevado a 4 dá 81. 81 vezes 5, vamos fazer aqui rapidamente. 5, 40. Então o determinante da matriz 3B vai ser 405. Aplicando aqui, ó, a propriedade 4. Essa propriedade aqui, ó. Determinante de T vezes A é igual a T elevado a N, onde N é a ordem da matriz, vezes o determinante da matriz, determinante de A. Certo? Bom, então finalizamos aqui os exercícios, né? Então chegamos ao fim dessa terceira aula, tá bom? Eu percebi que esse conteúdo que está nessa aula, ele ainda não é suficiente para resolver toda a lista de exercícios, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar mais um vídeo, provavelmente vou postar amanhã, bom, essa semana ainda, tá? E o prazo da lista 1, eu vou estender o prazo em uma semana, né? Vocês tiveram aí esse fim de ano aí, né? Provavelmente não deu para fazer muita coisa, né? As festas de fim de ano e tudo mais. Então vou dar um desconto aí para vocês e vou estender uma semana o prazo para resolução da lista, e amanhã eu vou postar um outro vídeo ainda falando sobre matrizes, que esse vídeo também seria a aula 4, né? Também vai ser aí referente à lista 1, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Para não ficar muito grande também o vídeo. E eu espero que vocês tenham aprendido bem. E qualquer dúvida, na sexta-feira, às 3 horas, nós vamos ter o nosso atendimento online, tá bom? Então, abraço a todos aí, se cuidem. Até mais.